Fala, minha guilda jurássica! Aqui quem fala é o Dino, e estamos de volta com mais um vídeo. Quando o Jurassic Park estreou, muita gente saiu do cinema sentindo que tinha acabado de ver um documentário de animais reais passando no telão. O rugido do T-Rex e os raptores espreitando pelos corredores deixou todo mundo com aquele frio na barriga que até hoje a gente lembra quando pensa em dinossauro. Mas por mais assustador que fosse o filme, a verdade é que a realidade conseguia ser muito mais sombria. Vamos voltar milhões de anos no passado, pro servidor da pré-história. Tu tá andando no mapa cheio de samambaia gigante, com o sol batendo forte, e de repente você escuta uns passos pesados atrás de você. Tu já começa a tremer na base, e quando você olha pra trás, tá lá um predador real, enorme, encarando direto nos seus olhos. É nessa hora que tu já aceita que seu score da partida vai ficar 0/1. E é nesse clima que a gente vai conhecer 7 dos dinossauros mais aterrorizantes que já existiram. Vamos começar com um jogador bem bizarro, o Gigantoraptor. Descoberto na Mongólia no comecinho dos anos 2000, ele parecia uma versão gigante e bugada do que a gente conhece como Raptor. Enquanto os Velociraptores do cinema mal passavam de 2 metros, o Gigantoraptor batia fácil 8 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesava mais de 2 toneladas. Era uma build de Raptor que saiu completamente de controle e ficou desbalanceada assim por milhões de anos. A skin dele era uma mistura de ave exótica com um cão chupando manga. O corpo inteiro dele era cheio de penas primitivas que provavelmente tinham umas cores bem chamativas. Só que ao contrário das aves modernas que são mais pacíficas e usam plumagem para poder socializar, a build desse gigante emplumado carregava várias garras dianteiras de 30 centímetros, perfeitas para agarrar e rasgar, como se ele andasse com um monte de gancho nas mãos. O mais curioso é que ele tinha bico no lugar dos dentes, mas não se engana não, porque os estudos indicam que esse bico tinha força suficiente para conseguir triturar o osso de quem entrasse no caminho. É a mesma coisa que lutar com um papagaio mutante do tamanho de um elefante. E se o visual dele já assusta, imagina o som que ele fazia. Se eu escutasse um bicho gigante desse gritando no meio da madrugada, eu já ia começar a suar frio e entrar em choque. Muita gente supõe que o Gigantoraptor podia ser onívoro, variando o cardápio entre plantas, ovos e carniça quando pintava a oportunidade. Imagina ele dando um rolê pelo mapa, procurando ninhos e usando o pescoção longo dele para procurar loot nas fendas das rochas. No mapa de savana aberta, um bichão desse podia intimidar os outros jogadores só de aparecer. Se tivesse um casal deles defendendo um território, era só arrepiar as penas e bater o bico no chão para fazer qualquer predador pensar 2 vezes antes de se engraçar pro lado deles. Além disso, as penas não são só de enfeite, elas liberam várias habilidades para a build dele, como controle de temperatura, comunicação e até furtividade, diminuindo o barulho que ele faz para se mover. Um Gigantoraptor correndo era igual uma sombra colorida cruzando o campo na velocidade certa para pegar a presa desprevenida. Se a gente comparar com os animais de hoje, dá pra pensar nas emas e avestruzes. Elas também não têm dente, mas têm um chute forte o suficiente para derrubar uma pessoa. Agora imagina se elas fossem um dinossauro gigante de 2 toneladas. Não é qualquer jogador que consegue encarar esse X1 não. Depois desse pássaro do terror, a gente precisa falar do jogador mais famoso do servidor dos dinossauros, o lendário Tiranossauro Rex. Ele nem precisa de apresentação, porque você sabe muito bem quem ele é. Quando a gente pensa em dinossauro, a primeira imagem que vem na cabeça é a de um T-Rex, e com razão. Ele foi o predador supremo que dominou o jogo com a build gigante e agressiva de Tiranossauro na expansão do Cretáceo. A build dele tinha 12 metros de comprimento, 9 toneladas e pernas musculosas que liberavam um sprint poderoso que alcançava até 40 km/h. Não é exagero dizer que ele era um tanque de guerra com motor turbo, mas o que realmente fazia a build dele ser quebrada era a skill de mordida. Os cientistas calcularam que a mordida dele causava um dano de 50.000 newtons, dano suficiente para esmagar até o crânio de um Triceratops, que era um rival bem resistente. Os dentes eram grossos e com formato de D, perfeito para triturar ossos. Isso explica porque muitos fósseis aparecem com marcas profundas e até lascas de osso mastigadas. E aqui vai o detalhe mais cruel: o T-Rex provavelmente não matava rápido, ele podia morder e segurar, deixando a presa sangrar até a morte enquanto ele observava com aqueles olhos frontais macabros. Ele basicamente aplicava um dano de sangramento na presa e ficava só observando a barra de vida dela diminuindo aos poucos. Além disso, o olfato dele era extremamente poderoso. Ele conseguia detectar o cheiro de carcaça a quilômetros de distância, tipo um rastreador com a skill de percepção no level 100. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer? Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários qual é o dinossauro mais aterrorizante que você conhece.
e vamos continuar com o vídeo. Agora falando sobre os famosos bracinhos do T-Rex, eu sei que é engraçado, mas eles não eram brincadeira. Cada braço aguentava uma força absurda e podiam até servir para segurar uma vítima que já tivesse sido dominada. O pescoço musculoso funcionava igual um guindaste biológico, a cabeça fazia o serviço pesado e o resto do corpo só acompanhava. E tem outra, marcas de mordidas cicatrizadas em ossos de T-Rex sugerem que eles brigavam entre si, ou seja, outros jogadores com a mesma build estavam sempre querendo bater PVP para disputar território, parceiros e carcaças gourmet, mas nem todo terror pré-histórico vinha só de força bruta. No caso do Utahraptor, o medo vinha da estratégia. Esse raptor gigante jogava no servidor do Cretáceo inicial e chegava a 6 metros de comprimento, pesando quase 700 kg. A principal arma da build dele era uma garra em forma de foice com 38 centímetros em cada pé. Ele usava essas lâminas naturais no PVP, atacando os pontos vitais com uma precisão assustadora. O Utahraptor gostava de jogar em equipe com a guilda dele. Quando eles encontravam a presa, um deles pulava nas costas e cravava a garra para imobilizar a vítima, enquanto o outro aproveitava o flanco para cortar os tendões e limitar a fuga. E com os olhos grandes e adaptados para o escuro, eles provavelmente preferiam caçar durante a noite, quando fica tudo mais lento e vulnerável. Assim como no caso do Gigantoraptor, o corpo do Utahraptor era coberto de penas que ajudavam a manter a temperatura e abafava os passos. Isso aumentava a furtividade e ainda dava resistência ao dano de frio e calor. Ele basicamente tinha uma build de assassino que tentava te imobilizar e te matar em um golpe só, usando a foice que ele tinha nos pés. O fato de que esses bichos tinham coordenação para trabalhar em grupo é assustador. Para você conseguir entender melhor, é só você comparar com outros animais que fazem isso nos dias de hoje, como os lobos e as hienas. Na natureza, um time bem treinado é sinônimo de eficiência. E no meio de tantos predadores sanguinários, aparece um jogador que não conseguia decidir se era um pacifista comedor de planta ou se era um monstro cheio de garras, o Teresinossauro. Esse bicho era uma contradição ambulante. Apesar de ser herbívoro, ele fez uma build com garras de até 1 metro de comprimento em cada mão. Só de olhar para aquelas lâminas já dava para imaginar a cena. Um único golpe podia rasgar o inimigo do pescoço até a barriga, com precisão quase cirúrgica. O corpo dele também era bizarro. 10 metros de comprimento, 5 toneladas e um tronco largo sustentado por pernas grossas. Parecia uma aberração saída de filme de terror. Meio desengonçado, mas letal. O mais curioso é que ao invés de dentes afiados ele tinha um bico. Parecia uma mistura bugada de avestruz com um dinossauro cheio de garras no estilo Wolverine. A maioria dos pesquisadores acredita que as garras serviam principalmente para pegar os loots nas vegetações altas. Mas quem chegasse perto demais desse bicho ia tomar um arranhão tão fundo que ia chegar no osso. E a gente não precisa nem duvidar, porque já encontraram predadores com feridas compatíveis com as garras desse monstro. O Teresinossauro devia ter aquela postura que dizia: não mexe com quem tá quieto. O tamanho do corpo e as unhas gigantes já era o suficiente para fazer outros jogadores nem pensarem em atacar ele. Imagina esse bicho ficando em pé, esticando os braços, mostrando as garras, arrepiando as penas, deixando bem claro que é furada mexer com ele. É como se ele tivesse uma passiva que fazia jogadores de level baixo terem medo e desistirem de lutar instantaneamente. O gameplay dele no dia a dia devia ser ficar fuçando nos galhos altos, puxando os ramos para perto da boca, raspando as folhas com o bico, meio que lembrando um bicho preguiça gigante versão turbo. E dá para imaginar uma cena interessante, uma mãe Teresinossauro defendendo o ninho, com os braços abertos e as garras apontando para frente. Até um predador faminto vai pensar: será que vale a pena eu me arriscar com essas garras aí? Na maioria das vezes, não. No jogo de sobrevivência, gastar muita energia num alvo difícil é derrota na certa. Agora, se o Teresinossauro era um monstro que ficava no modo de defesa, o Megaraptor era o oposto dele. Ele foi feito para atacar. Apesar do nome, ele não era um Raptor de verdade igual o Utahraptor, e sim um terópode de outro grupo, feito para ser rápido e lutar usando os braços como as armas principais. A build dele chegava a 9 metros de comprimento e carregava um par de garras dianteiras com 40 centímetros cada. Era como se ele estivesse carregando um monte de espada afiada nas mãos. Enquanto a maioria dos jogadores raptores usava a garra dos pés para dar o last hit e pegar o kill, o Megaraptor fazia diferente. Ele investiu muitos pontos na força dos braços. Esses braços eram longos, musculosos e na ponta eles tinham dedos armados com lâminas que conseguiam fatiar a carne em segundos. A estratégia de PVP dele provavelmente era agarrar a vítima pelas laterais, puxar para perto e numa sequência de golpes rápidos ele ia abrindo um monte de corte até a presa não aguentar mais. Com certeza é o abraço mais brutal que eu já vi na minha vida. Além disso, o corpo leve e as pernas longas indicam que ele também era ágil, corria rápido, fazia curvas fechadas e se movia como um predador.
Por exemplo, perto de um lago, o Megaraptor podia ficar escondido no meio das plantas, só esperando a hora certa de gankar. Quando algum jogador noob desse bobeira, era só ele usar agilidade para atacar e acabar com a luta bem rápido. E se o Megaraptor era um carnívoro com build focada no ataque, o Xantungossauro mostrava o outro lado da moeda, um herbívoro colossal com build focada na defesa. Com 15 metros de comprimento e cerca de 15 toneladas, ele era um verdadeiro colosso do Cretáceo. Ele não era um predador, mas só a presença dele já era o suficiente para intimidar outros jogadores. O crânio dele media quase 1,5 metros e funcionava igual uma marreta biológica, perfeito para dar cabeçadas que podiam quebrar costelas ou esmagar qualquer um que cruzasse o caminho. Além disso, ele tinha pernas colossais poderosas que podiam matar outro jogador com um pisão só. A cauda musculosa também não ficava para trás. Um único golpe com ela podia derrubar e quebrar os ossos de um predador do porte de um tiranosaurídeo. Agora imagine enfrentar isso sabendo que ele vivia em bandos gigantescos. Era igual bater de frente com a guilda que só tinha guerreiro tanque no level 100. Não é à toa que já acharam fósseis de hadrossauros grandes com marcas de mordidas que cicatrizaram, sinal de que o predador tentou atacar, levou uma surra e saiu dali todo arrebentado. A anatomia dele reforçava essa imagem de muralha ambulante. As vértebras eram reforçadas para aguentar impactos. Os ombros largos protegiam os órgãos internos. E os quadris enormes garantiam estabilidade. Em campo aberto, o Xantungossauro devia andar em grupo, com os jogadores de level alto na parte de fora e os jogadores de level baixo no meio. Se rolasse algum perigo, os adultos começavam a soltar um barulho bem grave para avisar o grupo e a manada toda começava a se mover, como se fosse uma jogada ensaiada. E outro detalhe impressionante é a inteligência social desses bichos. Eles conseguiam se comunicar por som e postura, fazer leitura rápida de ameaças e reagir com coordenação. A gente pode observar comportamentos parecidos nos dias de hoje com os elefantes, mas no Cretáceo, com 15 toneladas por cabeça, o recado era ainda mais claro. Isso mostra que o terror também pode vir de uma defesa absoluta. Agora no Jurássico Superior, muito antes do T-Rex aparecer, já existiam predadores que botavam medo só pela aparência. Um deles era o Ceratossauro, um carnívoro de 6 metros e aproximadamente 1 tonelada, que parecia um T-Rex com cara de demônio. O crânio dele tinha uma saliência óssea no focinho e 2 chifres saindo em cima dos olhos, deixando a cara ainda mais assustadora. Imagina dar de cara com um bicho desses numa noite escura. Mas essa skin assustadora não era só de enfeite. A build dele tinha uma boca cheia de dentes curvos e serrilhados de até 15 centímetros, perfeitos para cortar carne em pedaços. Ele tinha mais velocidade do que outros jogadores maiores, como o Allosaurus, que dominava o servidor na mesma época. O Ceratossauro preferia farmar fazendo emboscadas rápidas, usando a velocidade que podia chegar a mais de 30 km por hora para surpreender as presas antes que elas conseguissem reagir. Além disso, a cauda longa e flexível era uma arma a mais. Ela ajudava no equilíbrio durante as perseguições, mas também podia ser usada como um chicote para intimidar rivais. E os braços, embora curtos, terminavam em garras afiadas que davam conta de segurar uma presa menor enquanto a boca fazia o trabalho pesado. Evidências fósseis indicam que ele era extremamente territorial, atacando qualquer coisa que ousasse entrar no seu espaço, até mesmo outros predadores. Muitos fósseis mostram marcas de ferimentos cicatrizados, sinal de que ele era viciado em bater PVP. No fim das contas, a gente aprendeu que na pré-história o terror podia vir de várias builds diferentes e que todas elas eram muito eficientes. Se um dia a ciência resolvesse trazer esses monstros de volta, a gente ia descobrir bem rapidinho que não tá num filme de Jurassic Park e que não tem plot armor para proteger a gente. Melhor deixar eles quietinhos no passado e curtir essa adrenalina em segurança aqui pelo meu vídeo do YouTube mesmo, né? Agora deixa eu te perguntar, você já imaginou se tu conseguiria sobreviver aos dinossauros mais mortais do Jurassic Park? Eu fiz um vídeo explicando exatamente como você faria para encarar essas máquinas de matar. E além disso eu também fiz um vídeo mostrando vários dinossauros com comportamentos que pareciam ser coisa de psicopata. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like Jurássico, se inscreve no canal e compartilhe com seu amigo para ele conhecer esse monte de dinossauro assustador. E até a próxima!